Olá, tudo bem? Eu sou o acadêmico Ramon Araújo, do curso de Pedagogia, segunda licenciatura, da Uniaselv. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da minha prática pedagógica, que foi sobre infância e suas linguagens. Eu faço parte da turma FLC 5 2010 FSP. E a tutor, professora Paula Grazielli de Jesus. Então, eu vou iniciar agora a socialização da minha prática. A escola onde eu fiz a minha prática pedagógica, ela é uma escola do município de Macapá, estado do Amapá. O nome da escola é Maestro Miguel Alves da Silva. Ela é uma escola de educação infantil e ensino fundamental 1, que são os anos iniciais. Bom, este relatório ele teve como objetivo observar a prática pedagógica da sala de aula pelo professor regente, que foi o professor Cláudio Pinheiro, na Escola Municipal Maestro Miguel Alves da Silva, na turma de ensino infantil e ensino fundamental 1, anos iniciais. E as aulas escolhidas para a prática, tanto da observação quanto das sequências didáticas e os produtos educacionais, foram de português, língua portuguesa e de ciências, contemplando aí os conteúdos e os objetos de aprendizagem e de conhecimento tanto da educação infantil quanto do fundamental. Bom, a organização das aulas, elas foram bem satisfatórias. As aulas iniciavam às 7h30 da manhã e terminavam às 12 horas. As aulas iniciavam com o professor Cláudio falando sobre o que eles iriam estudar no dia, qual era o conteúdo, qual era o objetivo do objeto do conhecimento. Além disso, ele fazia também a chamada regularmente e pontualmente, arrumava as carteiras, organizava os estudantes e zelava também pelo silêncio, né, pela organização da sala de aula. O professor ele fazia uso de exercícios, livro e do caderno também, e a utilização da avaliação qualitativa com perguntas e respostas, né? Ele fazia tanto perguntas escritas como perguntas verbais também, orais, além da socialização. O professor ele sempre buscava perguntar e verificar se os estudantes fizeram a atividade de forma correta, e às vezes era feita a correção dos trabalhos de forma individual e outros de forma coletiva, né, quando dava. E percebia-se que os estudantes eles gostavam da abordagem do professor, sempre perguntavam para o docente, e o mesmo ele buscava enfatizar os conteúdos, as partes mais relevantes dos assuntos. E uma coisa muito interessante observada em sala de aula é que muitas das crianças, mesmo sendo novas, com 5 anos, 6 anos de idade, já sabiam ler e escrever, então isso facilita e colabora muito para o trabalho docente. O que mais me chamou a atenção nas observações foi que o professor ele sempre buscava ensinar de diversas formas. Teve a questão, como eu acabei de falar, que as crianças já sabiam ler e escrever, né? Algumas já sabiam. Na verdade, a maioria já sabiam, então isso foi um ponto muito importante, muito interessante. E que sempre eles perguntavam ao docente quando tinha alguma dúvida. As crianças perguntam muito, isso é muito legal, é muito importante. Principalmente quando a gente está falando ali de leitura, de alfabetização, produção textual. E fora o desenvolvimento científico das crianças, isso é nítido. Então, aqui esse slide é uma dos produtos educacionais, que eles se trataram de games virtuais, quiz de perguntas realizados no site Kahoot, que é um site gratuito, tem também a versão paga, mas ele tem muita coisa gratuita que dá para explorar dentro de sala de aula de forma lúdica, pedagógica e tudo mais, além de atividades que foram realizadas com as crianças no sentido de testar os seus conhecimentos, fomentar algum aprendizado e coisa do tipo. O principal desafio observado foi a falta de projetos e eventos científicos realizados na escola. Isso eu percebi, eu comentei bastante com o professor. Ele também concordou que a escola deveria ter
mais projetos assim que fomentem, né, a leitura, a interpretação de texto, a escrita e tudo mais, e que tenha um projeto para mostrar, né, o potencial das crianças. Não importa se são crianças, às vezes, até do infantil, essas crianças elas têm muito potencial e isso pode ser mostrado de forma positiva na sociedade. Já o texto dissertativo que eu trouxe, o título dele foi o seguinte: Projetos como ferramentas inovadoras no processo de ensino e aprendizagem na escola. Né? Então, esse título ele aponta para o desafio escolhido, que foi a falta de projetos e eventos científicos no ambiente escolar. A fundamentação teórica utilizada por a base, eu achei interessante trazer Paulo Freire e John Dewey, porque são dois teóricos que eles tragam na sua essência pedagógica a questão dos projetos, a questão do fazer pedagógico até pelo próprio aluno, né, utilizando os seus conhecimentos, também podendo ser usado na forma de projeto, né, naquela teoria construtivista. Entra também a teoria de Paulo Freire, a libertadora, né? E a proposta e minimização desse desafio é a seguinte: sabemos que projetos são ferramentas pedagógicas que proporcionam aos estudantes e educadores colocarem a mão na massa e aprenderem novos conteúdos, temas e assuntos de forma prática. Nesse sentido, a utilização de projetos e culminâncias, né, que são as feiras de ciências, dentro do espaço escolar, elas podem ser uma alternativa para a motivação e aprendizado significativo dos alunos da educação infantil e ensino fundamental 1, pois os mesmos têm bastantes capacidades, habilidades e competências a desenvolver e construir novos conhecimentos a partir das aulas e orientações dos professores em sala de aula, ajudando também a divulgar, socializar e fortalecer o desenvolvimento acadêmico e cognitivo e científico dessas crianças da Escola Maestro Miguel do município de Macapá. Então eu acho isso muito importante no sentido pedagógico. Então, como considerações finais, o professor sempre busca perguntar e verificar se os estudantes fazem as atividades de forma correta, né, fazendo a correção individual ou coletiva quando necessária. O professor é atencioso, ele sempre buscou explicar de forma diferente os assuntos. E os estudantes, mesmo sendo bem novos, né, como foi explícito no projeto, eles sabem tanto manipular quanto mexer também nas ferramentas digitais, né? Além de a maioria saber ler e escrever de forma satisfatória. Então foi uma observação bem legal e importante nas turmas da prática pedagógica. Aqui são algumas imagens referentes ao produto educacional escolhido, né, que foi o game, o Kahoot. Muito legal de ser trabalhado em qualquer faixa etária, em qualquer nível de ensino, infantil, fundamental, médio ou até mesmo superior. E aqui eu encerro a apresentação e socialização da minha prática pedagógica. Muito obrigado.